ceia. E você vai... E quando nós fazemos isso, ou permitimos isso, o Espírito Santo vai levando você a entender algumas coisas. E o Espírito Santo fala através da sua palavra, através dos profetas. E Deus tem me dado uma mensagem nesses dias que eu tenho compartilhado. Já compartilhei com alguns irmãos. Conversamos ontem sobre isso aqui no culto. E gosto de um culto onde talvez há poucas pessoas, mas nós conseguimos entender e debater e conversar sobre coisas interessantes, porque eu disse no começo que nós somos espirituais, amém, irmãos? Amém. Nós somos espírito. 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo fala, nós somos espírito, alma e corpo. Então nós temos que estar ligados no mundo espiritual, nós temos que viver pelo Espírito, andar pelo Espírito, para entender o mundo espiritual. Se não for dessa maneira, nós vamos se decepcionar, nós vamos não vamos conseguir entender a mensagem tão simples do Evangelho, através da palavra, através de Cristo Jesus. Precisamos estar em Espírito, ouvindo o que o Espírito de Deus quer falar nesses dias com sua igreja, com o teu povo. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3.
Ele é o Senhor. Ele é aquele que governa a nossa vida. Aleluia. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Aí no fundo aí, Vitor. Achou, Vitão? Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 3. Vamos ler o versículo 11. Minha versão diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Amém? Amém. Até aí. O livro de Eclesiastes também há uma discussão. Algumas pessoas falam, alguns teólogos falam que não foi o rei Salomão que escreveu, mas fica muito claro quando você lê o livro de Eclesiastes, quando você busca a entender o que o pregador está falando, que foi realmente escrito por Salomão. Salomão, boa parte sabe que ele foi o sucessor de Davi, seu pai, que herdou o trono de Israel, e ele ficou marcado por algumas situações. Ele ficou marcado por ter muitas mulheres, mais de 1000 mulheres. Ele ficou marcado por herdar o reino e dar continuidade a esse reino, construir o templo. E Salomão, ele cometeu diversas falhas na sua caminhada como rei. E o livro de Eclesiastes ele escreve quando ele já está avançado, ele já está mais experiente, ele passou por diversas situações. Se você quer entender melhor o livro de Eclesiastes, meu filho, leia. Mas leia no Espírito, pelo Espírito, você vai ver coisas muito ricas aqui. Porém, como eu estava falando antes, ele cometeu muitos erros, muitas falhas. E aqui ele já está mais experiente, mais vivido, passou por diversas situações, dificuldades, erros e acertos. E ele fala, no capítulo 3, ele fala sobre o tempo. Quem aqui nunca ouviu ou nunca leu isso aqui? Com certeza, boa parte, se você não leu, você já ouviu alguém falar para você: olha, é tempo para tudo. Não, já? Você não já ouviu alguém chegar e falar: olha, você está passando por um problema, uma coisa, sei lá, e alguém fala para você: não, mas olha, a Bíblia fala que há tempo para tudo, há tempo para morrer, há tempo para viver. Então, é algo muito conhecido. Mas o que eu quero destacar aqui no versículo 11 que ele fala, é que ele fala da eternidade. Ele fala que Deus colocou no coração do homem, e ele não fala aqui no coração dos crentes, daqueles que aceitaram a Cristo, no coração do homem, ou seja, de todo ser humano, ele colocou no coração do homem um desejo profundo pela eternidade. Todo ser humano, ele tem esse desejo para conhecer a eternidade, um desejo profundo pelas coisas eternas. O que é eternidade? É algo que não tem começo, nem meio, nem fim. Isso é eternidade. E Deus colocou isso dentro do coração do homem. Você parou para pensar que toda virada de ano, você liga a televisão e está lá alguém dando um diagnóstico sobre um artista famoso, como vai ser o ano de 2016, como vai ser o ano de 2017, porque as pessoas se interessam por isso, têm curiosidades por coisas que irão acontecer, por coisas que irão acontecer na vida dela. Há pessoas que pegam uma borra de café, colocam no copo e vê ali o seu futuro, o seu presente, o seu passado.
E porque o ser humano ele tem essa curiosidade, está dentro do coração do homem. Aqui fala que é um desejo profundo pela eternidade, pelas coisas eternas, para saber o que vai acontecer. E completa o versículo dizendo: o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Ora, nós estamos falando de um homem já experiente, Salomão. E aqui ele declara que o homem não conseguiu, o ser humano não consegue perceber. Ou seja, ele também era alguém que estava vivendo esse conflito, que ele não conseguia compreender, ele não tinha uma revelação completa do que ia acontecer no outro dia. Falar de eternidade é muito importante para nós, queridos. Esses dias, Deus, o Espírito Santo, Ele quer que a igreja viva no Espírito, para entender o que está vindo, para entender a eternidade, aonde eu e você vamos estar, como vamos estar. E a revelação que Salomão tinha, ela era muito pequena. Agora, eu e você hoje, a igreja de Cristo Jesus, não temos uma revelação muito maior que ele? Temos ou não temos, irmãos? Uma revelação muito maior que Salomão tinha. Porque a Bíblia ela fala do presente, não fala? Ou não fala? Sim. Ela fala do presente, irmãos? Sim. Fala do passado? Sim. Fala do futuro? Sim. Então nós temos a revelação completa. Nós temos a revelação completa. Mas parece que ainda muitas pessoas não entenderam essa revelação. Nós temos a revelação completa, nós temos o começo, meio e fim. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde iniciou a minha história. Eu sei do meu começo, que eu vim do pó da terra. Que Deus me criou do pó da terra. E Ele soprou em mim o fôlego de vida. E o ser humano passou a ser alma vivente. Então eu conheço o início, aonde eu nasci, aonde eu fui criado. Eu conheço o meio, e eu conheço o que vai acontecer ainda. Por isso eu tenho uma revelação muito maior que os profetas da antiguidade. Hebreus capítulo 1 diz que na antiguidade, nos tempos outrora, o povo ele era guiado pelos profetas, que eram os profetas que guiavam, eram os profetas que falavam. E fala, porém, que nesse tempo, nessa dispensação, Ele, o Senhor, nos falou pelo Seu Filho. Ou seja, o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. O Senhor nos fala pelo Filho, pela palavra. É a revelação, é a maior revelação que qualquer ser humano poderia ter. Chegou até mim e até você. Porque eu conheço o meu passado, conheço o meu futuro, sei quem eu sou em Deus. Se você não sabe quem você é em Deus, o sacrifício dele na cruz do Calvário, precisa entender. Essa revelação chegou até nós. Chegou até a nossa dispensação, a esse tempo. E eu sou eterno, você é eterno. E nós temos essa revelação completa que é a palavra de Deus. Só que hoje, meu querido, está se trocando. Se troca uma eternidade, se troca toda uma eternidade por alguns prazeres desse mundo, por algumas coisas passageiras. Jesus disse assim: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Eu quero lembrar você que a nossa vida nessa terra, ela é muito rápida. A nossa vida nessa terra, ela é muito rápida. Por isso
cuidado com o que você faz com sua vida. Porque a nossa vida, o nosso tempo nessa terra, ela é muito rápido. Abra comigo no Salmo 90, por favor. Aqui fala um pouco de quem somos nós, querido, na visão de Deus. Eu quero que você entenda a visão de Deus, que você entenda a ótica, a visão de Deus para mim e para você. Preste atenção. A partir do versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo, sempre, de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formasse o universo e a terra, de eternidade a eternidade, Tu és o quê? Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando: retornai ao pó, filhos dos homens. Versículo 4. Verdadeiramente, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Tu arrastas os homens na correnteza da vida, são breves como o quê? O sono. São todos como a relva que brota com a alvorada. Germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca. Porquanto somos consumidos por tua ira e perante tua indignação ficamos parvos. Tu conheces bem nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face. Sim, todos os nossos dias dissipam-se diante do teu furor, findamos os anos como um suspiro. Versículo 10. De fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80, para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimentos. Porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Quem é capaz de conhecer a força da tua ira e de tua cólera, segundo o temor que te é devido? Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Volta-te para nós, ó Eterno. Até quando haveremos de esperar? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos desde o romper da aurora com teu amor infinito. E exultaremos de alegria todos os nossos dias. Alegra-nos a proporção dos dias em que nos punistes, pelos anos em que possamos sob grande sofrimento. Que as tuas realizações se manifestem aos teus servos e aos teus filhos a tua maravilhosa glória. Que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós. Faze prosperar as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Você está entendendo que a nossa vida nesse tempo passa muito rápido? A Bíblia fala que o ser humano ele dura entre 70 a 80 anos. A gente vê pessoas chegando até 100 anos. Mas há um limite. Chega talvez na cidade limitada. Mas o que eu quero enfatizar, irmãos, é que a nossa vida nessa dispensação, nesse tempo, ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Se você parar um pouco e pensar, alguns anos atrás você estava brincando na rua, estava brincando de boneca, estava rodando peão, estava soltando pipa. O tempo passa muito rápido. Hoje você já é um homem formado, já com família, já com filhos. Nossa, o tempo passa muito rápido. E a Bíblia ela fala sobre isso, que o tempo ele é muito rápido. Eu estava lembrando os irmãos aqui de sábado que eu costumava brincar com tipo de uma plantinha que era toda branquinha, e você pegava, você tirava ela resistia
quando não batia vento nela, e você ia lá e retirava dela, e eu gostava de pegar e fazer assim. E ela ficava peladinha, ela ficava só a varetinha. Vocês lembram dessa plantinha? Existe até hoje, não existe? E eu estava fazendo uma comparação que assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Ela passa muito rápido. Eu estava vendo uma pesquisa que o Brasil, é o país que está em primeiro lugar. O Brasil é o país que está em primeiro lugar, que as pessoas gastam mais tempo nas redes sociais do que com outras coisas. Depois vem a Filipinas e outros lugares. O Brasil é o país que as pessoas mais gastam tempo com futilidades. Isso é uma pesquisa. Há pessoas que assistem mais televisão, segundo a pesquisa no Brasil, no nosso país, assistem mais televisão do que o seu próprio sono. Que o certo para alguém, eu vejo que o normal a pessoa dormir é 8 horas, não é isso, mais ou menos? 8 horas não é o suficiente. Mas no Brasil, a gente percebe a vida das pessoas, a nossa vida passa muito rápido e nós perdemos o tempo com coisas fúteis. Esquecemos toda uma eternidade que temos com Cristo e se preocupamos com as coisas da terra. Se preocupamos mais em ver o Facebook e o WhatsApp do que ler a Bíblia. Se fazer uma pesquisa, eu vou pesquisar isso, ainda não pesquisei não, eu tenho certeza. 60% ou 70% da igreja vê mais as redes sociais do que a Bíblia. Aliás, não trazem mais nem a Bíblia para a igreja. Se acostumaram com o smartphone. Será que não tem alguma coisa errada, meu querido? Será que nós não estamos trocando uma eternidade por coisas tão rápidas, porque a minha vida vai passar? Se eu morrer amanhã, eu sei para onde eu vou, eu sei com quem eu vou estar, eu sei onde eu vou estar, aonde eu vou. Eu fiz uma pergunta para alguns jovens esses dias, tenho falado sobre isso. Não sei. Morreu, acabou. Como é que nós podemos se conformar com isso? Você percebe, meu querido, que quem trabalha aqui? Todo mundo trabalha, amém? Glória a Deus por isso. Nós trabalhamos. Você sai de manhã e volta à noite. Não é isso? Boa parte é. Você sai às 6, quando você volta já é às 18, já escureceu. Os dias estão passando muito rápido. Mas mudou? Eu me lembro, você lembra da sua infância? Quem lembra da sua infância aqui? Estelino, você lembra da sua infância, Estelino? Quando você brincava na Bahia? Eu lembro da minha infância. Eu ficava até 11, meia-noite na rua. Eu saía da escola e nós ficávamos brincando de bolinha de gude. Gostávamos de ter, tinha uma brincadeira na época que era o passa-anel, que era uma brincadeira que você tinha que dar um beijinho no rosto da menina, e a menina que você gostava brincava de passa-anel. Essas brincadeiras inocentes, essas coisas inocentes. E nós ficávamos andando de bicicleta na rua. Um pegava o outro, ia para o campo, pegava a bola, jogava até 11 horas. Nós não ouvimos falar em violência, não ouvimos. Um cara que fumava um baseado, ele fumava dentro do mato, dentro do poço, escondido para ninguém ver. Agora hoje, o dia passa muito rápido. Não é que o dia passa muito rápido, era como antigamente, era diferente.
Você tinha muito mais tempo para as coisas boas. Você aproveitava muito mais o tempo do que nos dias de hoje. Hoje é trabalhar, estudar e aos domingos talvez vir à igreja. Hoje a nossa vida se resume nisso. Só que nós vemos aqui que a nossa vida ela passa muito rápido. Mas muito rápido. Onde você tinha 10, 12 anos, hoje você já está com 30. Já tem filho, já tem família. Ontem você tinha 20, hoje você já está com 45. Ontem você tinha 30, 40, hoje você já está com 60. E se colocarmos um papel na caneta, o que eu fiz nesse tempo todo? Qual foi o meu pensamento? Quantos frutos eu dei? Quantas pessoas eu trouxe para a igreja? Quantas pessoas eu levei a Cristo? Talvez muito pouco. Mas o que eu quero dizer, querido, é que nós não podemos trocar a eternidade com Cristo por coisas fúteis, por coisas desse mundo. Eu estava conversando com um pastor, 76 anos de idade. E eu queria ficar o dia inteiro com ele. Eu queria ficar o dia inteiro com ele, porque eu via que os olhos daquele senhor brilhavam. Eu percebia que quando falava da palavra, os olhos dele brilhavam. E ele disse assim: Pastor Humberto, parece que a igreja saiu daquilo que é o espiritual. E ele estava me falando que foi numa igreja muito conhecida, e ele crê que o Espírito de Deus levou ele naquele lugar. Ele encostou ali e ficou na porta, e deu 2 horas de culto, 3 horas de culto, e entrou, antes do culto, entrou uma mulher com uma jovem, numa cadeira de roda, e aquela senhora entrou e ficou no culto, e ouviu, e passou as 2 horas, ele continuava lá, e aquela mulher saiu, olhou para ele, parou, encarou ele e falou assim: eu pensava que a minha filha ia sair daqui andando, eu pensava que a minha filha ia sair daqui curada, porque eu ouvi falar que Jesus cura, eu ouvi falar que Jesus faz, né? Que Jesus muda a história. E começou a falar com ele, e aquela mulher se emocionava e disse para ele assim: eu pensava isso. E ele disse assim: não, a senhora não está pensando errado, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade que a senhora está falando. E a mulher falou assim: mas como assim? Olha minha filha, na condição que ela está numa cadeira de roda. E ele começou a falar para ela quem era Jesus. E ele começou a falar para ele: ele é o Pai da eternidade, Ele é o Senhor dos senhores, Ele quer salvar a sua vida. E falou do plano da salvação para aquela mulher. E ele falou assim: Pastor Humberto, o semblante dela começou a ser transformado, começou a mudar, e ela aceitou Jesus ali. Ela pegou a cadeira de roda, pegou a filha dela a cadeira de roda, e saiu assim: muito obrigado, minha filha não precisa nem ser curada mais, eu creio em Jesus, eu vou passar minha eternidade com Ele, Ele me salvou, Ele é o meu Senhor. O que vale, irmãos? O que vale? Buscarmos tantas coisas. Qual é a lição que nós tiramos? Eu estava conversando com ele. Qual é a lição que nós tiramos disso? Que nós podemos perder uma eternidade com Cristo por coisas fúteis. Se Jesus pode curar, claro que nós sabemos que Ele pode. Jesus pode transformar a vida? Pode. Mas eu não sirvo a Ele, você não deve servir a Ele por isso, por interesse dele curar ou não, dele fazer ou não fazer. Eu sirvo a Ele porque eu o amo. Ele mudou a minha vida, a minha história, me salvou, e eu vou passar uma eternidade ao lado dele. E as coisas desse mundo para mim já perdeu o brilho. Não significa, não muda a minha alma, não muda os meus desejos, as coisas desse mundo, porque eu penso em uma eternidade. Vamos para Mateus, capítulo 19. E a pergunta em Mateus, no capítulo 19, irmãos, é de um jovem que vai até Jesus, é de um jovem que vai até Cristo,
e faz uma pergunta a ele. Versículo 16, Mateus 19, versículo 16. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? E questionou Jesus: Por que perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça o quê? Os mandamentos. Se queres entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Então, eu não posso trocar toda uma eternidade por coisas passageiras. Eu vou obedecer a palavra de Deus. Para que eu tenha, para que eu tome posse dessa vida eterna, para que eu viva essa vida eterna com Cristo Jesus, eu preciso obedecer os mandamentos. E eu estava falando com esse senhor, esse pastor. Parece que os dias de hoje a igreja se esqueceu das palavras de Cristo Jesus, porque Ele nos falou, Ele nos fala através do Seu Filho hoje. Hebreus 1, que eu falei um pouquinho aqui atrás, que Ele fala por intermédio do Filho. Então é preciso olhar para as palavras de Cristo Jesus, o que Ele disse, o que Ele tem falado. Porque, irmãos, as palavras de Cristo Jesus são palavras de vida eterna. São elas que vai me conduzir à eternidade. E eu preciso examinar as Escrituras, eu preciso estar atento à palavra de Deus. Você já prestou atenção em João 3,16? Quem sabe ler qual? João 3,16. Vamos repetir isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que eu não tenho que me atentar às palavras de Cristo, se eu quero passar uma eternidade? Há pessoas que estão sendo enganadas anos e anos com relação à eternidade. Isso pode acontecer. Se a minha vida for uma vida que não está de acordo com aquilo que a palavra, que as 10 vezes em Lucas e 12 em João, os 4 evangelhos, Jesus falou muito sobre a eternidade. Só que a eternidade que Ele disse não foi só sobre o céu, estar no céu com Ele, Ele disse também sobre o inferno, que também não deixa de ser um lugar eterno. Isso foi Jesus falando. Vou repetir para você: 29 vezes em Mateus, 13 vezes em Marcos, 26 vezes em Lucas e 12 vezes no livro de João. Será que Jesus, as palavras de Cristo sobre a eternidade, será que o que Ele queria passar para a humanidade, que é a vida eterna, será que não é importante? Será que aquilo que Ele pregou, aquilo que Ele ensinou não é importante para nós nos dias de hoje? Eu queria que nós atentássemos para isso, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, se atentassem às palavras do Filho de Deus, se atentassem ao que o Filho de Deus disse. Porque Jesus não veio trazer doutrinas, ensinamentos errados, não. Ele veio trazer o ensinamento, a Bíblia diz que Ele recebeu do Pai. A doutrina que Ele recebeu do Pai. E é essa doutrina que nos mantém de pé, é as Escrituras Sagradas que nos mantém de pé, para herdar a eternidade ao lado dele. Então Jesus se preocupou, irmãos. E a revelação que temos hoje é muito ampla, muito grande. Nós sabemos para onde vamos, com quem estamos, nós sabemos de tudo isso. Mas pode ser, aqui vai um alerta para nós, irmãos, pode ser que em algum momento eu perdi isso e estou vivendo por viver.
vivendo às vezes de doutrinas humanas, de doutrinas de pastores, de doutrinas de apóstolos, de doutrinas de uma série de coisas. Eu estava vendo um casal famoso, quer dizer, quem não sabe disso, né? Eu vou falar aqui, quem não sabe, foi manchete, né? O Chimbinha e a... como que é o nome dela? Joelma. Foi manchete. Eles se separaram. E eu estava ouvindo uma entrevista desse rapaz. E ele disse assim: olha, a causa da nossa separação foi a religião. A causa da separação de muitos, estou citando um casal famoso, mas a causa da separação, eu não falo de um casamento só, mas eu falo causa de separação entre um filho e um pai, muitas vezes é religião. Porque as pessoas não querem olhar para o que Cristo falou. As pessoas preferem massagear o seu ego, é o que eu acho, é o que eu penso, eu sou assim, eu sou crente, mas eu sou assim. Ninguém muda, ninguém tira isso da minha cabeça. E é verdade, quem tem que tirar é a palavra. Se a palavra falar que é, se a palavra falar que não é, não é. Então, nós precisamos estar atentos ao que o Filho de Deus disse, as palavras dele. E parece, irmãos, que há uma sonolência muito grande. Parece não, é uma sonolência espiritual que está havendo, porque as pessoas esqueceram daquilo que o Filho de Deus disse e querem forçar um evangelho, viver um evangelho segundo ele próprio, segundo os seus ensinamentos, segundo o seu entendimento. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso, mas muito perigoso. Em Marcos 9, versículo 7, eu achei interessante isso, porque houve aquela transfiguração e Jesus e os discípulos que estavam ali, Jesus ouviram a voz dizendo: este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. Este é o meu filho amado, Elvis, a ele dai ouvidos. Dai ouvidos, meus irmãos, à palavra de Deus, dá ouvidos às Escrituras Sagradas, ao que Cristo disse. Isso é necessário. É necessário nos dias de hoje nós estarmos atentos para isso. Porque os dias nessa terra são rápidos. Os nossos dias nessa terra são rápidos. É como aquela florzinha que eu estava falando. Está passando rápido, querido. Nós andamos muito ocupados com uma série de coisas. Com uma série, o que não falta é ocupação. O que não falta é serviço no mundo secular. Mas as coisas para a eternidade, as coisas que vamos herdar na eternidade estão ficando para trás. Eu estou salvo e pronto, eu não preciso mais ler a Bíblia. Eu estou salvo, Jesus me salvou. Eu não preciso mais ler a Bíblia. Eu não preciso mais perdoar. Eu não preciso mais andar junto com meu irmão. Eu cultuo em casa. Eu cultuo pela internet. Eu faço o que eu quero. Eu sou. Percebe isso? Eu estou te falando isso, meu querido. E eu queria que você percebesse. Eu não estou falando aqui humanamente, eu não estou falando de coisas humanas aqui, eu estou falando de coisas eternas, porque o meu propósito e o seu propósito deve ser a eternidade. Nós já temos o suficiente nessa terra. Não falta para você comida, não falta para você bebida, não falta para você vestes, não falta para você nada. Não falta. Vira e mexe, você tem um dinheirinho para comer uma pizza, para ir no McDonald's, para comer um Burger King, isso é gostoso, eu também como. Mas eu não posso deixar de atentar para a eternidade. Eu não posso deixar de estar conectado à eternidade, ao meu Pai em todo o tempo. Não posso. Porque o tempo está passando muito rápido. E muitas pessoas não estão percebendo, estão vivendo só para comer, beber e vestir, trabalhar, e trabalha. E as coisas, o chamado
está lá. Nós somos espirituais. Nós somos criados para estar na eternidade com o Pai. O Pai quer estar comigo, o Pai quer estar com você. Nós somos criados, gerados por Ele, meu querido, para um dia estar com Ele. Jamais o Pai ia nos levantar do pó da terra e soprar o fôlego de vida para simplesmente, está aí. Ele vai ficar na terra lá 60, 70, 80 anos, depois já era. Não, Ele quer que eu e você esteja com Ele. Ele quer que eu e você esteja junto dEle, próximo dEle. Esse dia está próximo. Esse dia está próximo. E nós precisamos atentar para isso nesses dias. João capítulo 5, 24, abra comigo por favor. João capítulo 5, versículo 24. Em verdade eu vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. Quem crê naquele que me enviou, quem ouve a minha palavra, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você passou em Cristo Jesus da morte para a vida. Isso significa que você não vai morrer. De vez em quando eu ouço o pregador Lu, ele tem uma música que fala: eu nunca vou morrer. Quem já ouviu essa canção? Eu nunca vou morrer. Eu falo, é verdade, pregador Lu, eu nunca vou morrer mesmo. Nós nunca vamos morrer. Nós somos eternos. Vai passar os céus, a terra. Esse corpo um dia vai para a terra, mas o meu espírito, a minha alma para sempre vai estar com o Senhor. Por toda a eternidade eu vou estar com Ele. Em todo tempo eu vou estar com Ele, porque eu sei, meu querido, que o meu Redentor vive. E que o tempo está passando muito rápido. Daqui a pouco alguns já não vão estar mais no nosso meio, alguns vão passar, vai ser promovido. E isso, para quem entende, para quem sabe, irmãos, é uma bênção. Fica dor, fica sim, mas eu entendo que eu sou eterno, que o meu lugar é com o Rei dos Reis, por toda a eternidade. Meu irmão, se nós atentássemos a palavra de Deus, nós não sofreríamos tanto. É por isso que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim.